Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus por estarmos aqui na casa do nosso Deus e por louvarmos ao Senhor, irmãos. Vou começar contando uma história verídica que eu contei até ontem no encontro dos irmãos, de um pastor lá do Sri Lanka. Esse é um país que há ainda perseguição religiosa, ou seja, os cristãos que estão ali são perseguidos. E estava um grupo de cristãos reunidos num certo local lá, e de repente chegou uma milícia armada naquele local onde os cristãos estavam reunidos. E esse grupo que chegou ali e fez a seguinte pergunta: quem é cristão aqui? Imagina, irmãos, você num país onde há perseguição, onde cristãos são mortos, onde cristãos realmente morrem por amor a Jesus. De repente chega esse monte de homens armados e faz a seguinte pergunta: quem é cristão aqui? Irmãos, diz que foi uma loucura, de tantas pessoas saindo, fugindo, correndo, mas alguns ficaram. Aí esse mesmo grupo falou assim: agora que os hipócritas foram embora, nós vamos adorar o Senhor Jesus juntos aqui. Amém, irmãos? Até que ponto nós suportamos as coisas aqui nessa terra por amor a Cristo? Até que ponto a nossa fé é alicerçada até nós realmente seguirmos a Jesus? Até as coisas realmente acontecerem tudo de certo na nossa vida? Até as coisas acontecerem tudo do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente planeja? Ou será que a nossa vida cristã está disposta a ser provada, irmãos? E falando um pouquinho de fé, eu até estava vendo um pouquinho hoje na palavra que o Ederson deu há um tempo atrás sobre fé, e como que nós temos dificuldade de acreditar em momentos difíceis. Como que nós temos dificuldade de reagir em tempos difíceis. Como que nós somos levados muitas vezes por esses momentos difíceis. E eu quero ler um texto aqui e compartilhar com os irmãos. Ontem eu tinha uma palavra preparada já certinha, mas o Senhor não queria aquela. O Senhor trouxe outra hoje, e Deus permitiu que eu passasse algumas coisas para justamente trazer essa palavra aqui para nós, tá, irmãos? Não é para vocês, é para nós, que é para mim também, que está lá em João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. Vamos colocar de pé um pouquinho, meus irmãos, para nós lermos a palavra? João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que nos alerta, a Tua palavra que está aqui, meu Deus amado, para nos ensinar, para nos direcionar e para também, meu Deus, muitas vezes puxar a nossa orelha e nós realmente entendemos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas e não aquilo que nós achamos que o Senhor tem, mas realmente aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos fale aqui algo nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar
usar aqui, Pai, apenas como um instrumento para entendermos a Tua mensagem nesta noite. E eu oro agora repreendendo em nome de Jesus todo pensamento que não consegue muitas vezes focar na Tua palavra, está repreendido agora em nome de Jesus, e que o Senhor nos dê atenção total agora para a Tua palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, vou voltar à pergunta. Até que ponto a nossa fé, até que ponto nós como cristãos vamos ficar firmes? Até que ponto que nós como filhos de Deus, como cristãos que aceitamos Jesus, vamos ficar firmes na nossa fé? Será que até que ponto? E o título da mensagem é: para onde correr? Para onde correr? Meus irmãos, eu não sei a que altura que vocês estão atentos às coisas que estão acontecendo no nosso mundo, na nossa cidade. Não sei até que ponto, mas eu confesso que muitas vezes eu fico assustado com as coisas que eu vejo acontecendo. Eu fico assustado com aquilo que está acontecendo conosco, muitas vezes, ao nosso redor, e até mesmo com a nossa vida. De coisas estranhas, coisas realmente esquisitas, coisas que realmente nos afrontam, tragédias acontecendo, coisas assim, que você pensou, eu nunca imaginei ver um negócio desse, poxa, e está acontecendo. E algo que eu estava meio por fora, mas eu acabei vendo hoje, os Estados Unidos é a economia mais forte que existe nesse planeta, é o país que comanda o mundo em todos os sentidos, inclusive muitas coisas religiosas, somos influenciados por eles de lá, normalmente aparece lá primeiro, depois vem para a gente, coisas boas, mas infelizmente coisas ruins também. E eu estava vendo que a economia deles, eles não têm mais como dever, chegaram a um teto, a um limite de dívida externa, que não tem como dever mais, e eles fizeram uma reunião para que aumentasse o teto da dívida. Irmãos, isso é uma coisa impensável, o número de trilhões de dólares que eles devem. Como que eles estão perturbados com essa situação, e como que isso abala o mundo inteiro. Irmãos, presta atenção, é uma coisa assim, é uma economia firme, uma economia sólida, e estão lá abalados. E meus irmãos, vamos trazer para a nossa realidade, a nossa fé cristã, muitas vezes está sendo abalado como uma economia, como o Brasil muitas vezes é abalado. A nossa fé cristã muitas vezes ela é abalada por situações. E o que estava acontecendo nesse contexto aqui que Jesus estava falando isso? Eu achei interessante, separei alguns pontos para a gente entender. Volta um pouquinho a sua página e olha o versículo 26, o que diz? 6:26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Sabe por que aquele povo estava atrás de Jesus? Porque Jesus falava algo gostoso, algo legal, estava falando algo bom, estava falando algo que eles estavam gostando de ouvir. E no final das contas, ainda é oferecido um banquete para cada um que estava ali vendo aquilo que Jesus estava falando. Era oferecido um banquete. Mas quando Jesus começou a tocar em alguns pontos, que eles começaram a se ofender, porque eles estavam levando uma vida não de acordo com a vontade de Jesus, muitos deles deram no pé, muitos deles saíram da presença do Senhor. E o primeiro ponto aqui, que eu quero destacar, satisfação terrena e momentânea. Irmãos, nós estamos cheios disso daqui, uma satisfação terrena e momentânea. Já repararam como que nós somos insatisfeitos com tantas coisas? Como que a gente não aceita as coisas com facilidade? A gente está sempre procurando mais. A nossa satisfação ela é apenas momentânea. E Jesus, nesse ponto aqui, ele se cansou de ficar só falando coisas mansas e dando pãozinho para o pessoal. Ele começou a falar de uma forma mais dura.
de uma forma que eles não estavam querendo ouvir. E nós muitas vezes na nossa vida cristã, enquanto que é falado coisas boas, gostosas, ei, você vai vencer, meu irmão, Deus tem o melhor para você, Deus tem uma vida de muitas coisas para você. Irmãos, isso é maravilhoso de ouvir, e isso é uma verdade. Mas agora, para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos de ser transformados por Jesus. Nós precisamos de viver junto com Ele. E é exatamente isso que muitas vezes a gente não quer. A gente só quer receber as bênçãos, irmãos. A gente só quer receber as coisas boas. Sabe o que eu ouvi falar? Ouvi falar não. Isso é uma reportagem exata. Tem entre aspas, pastor que faz a lipoaspiração espiritual. Lipoaspiração espiritual. São Roque do Canaã. Você acredita? Eu vi a reportagem São Roque do Canaã. As irmãs animaram, os irmãos animaram em lá fazer uma lipoaspiração espiritual. Irmãos, é inacreditável. Ou seja, você não está conseguindo perder peso, vem aqui que eu vou orar com você, que você vai sair daqui sem 6, 10 quilos. Ou seja, ninguém está disposto a nem fechar a boca para emagrecer mais, vamos fazer oração agora. Isso é uma vergonha, meus irmãos. Isso é uma vergonha. Nós devemos orar para que Deus nos ajude a realmente, Deus, eu tenho tanta fome, me ajuda a ter menos fome. Isso é verdade. Eu faço oração também, irmãos. Porque para perder peso não é fácil não, tá? Deus, me ajude a acordar cedo para poder caminhar. Agora, Deus, tira essa gordura aqui logo. É brincadeira isso aí, meus irmãos. Isso é brincadeira. Isso é brincar com Deus. Né? E só para a gente ter uma noção das coisas que estão acontecendo. Ou seja, é o evangelho do que você quer? O que você quer? Daqui a pouco estão fazendo um para engordar. O Eliseu vai gostar, hein? O Eliseu luta para engordar e não consegue. Não, esse que é o pastor que faz a oração para emagrecer. Agora vai vir o pastor que faz a oração para engordar. Gente, isso é brincar com Deus. E nós muitas vezes estamos vivendo, nós cristãos aqui, estamos vivendo um evangelho de, ei, eu quero isso para a minha vida. Quantas pessoas deixam o evangelho firme para viver um evangelho emocional e ilusório? Mas uma coisa, irmãos, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Nem tudo sobrevive só de aparência e só de ilusão. Por isso que Jesus, em tudo que ele falava, ele era firme. E aquele que não queria, meu filho, a palavra é essa aqui. Se você não quer se adaptar à palavra é essa. Eu não vou mudar minha palavra porque você não quer. Eu não vou mudar aquilo que está aqui porque você acha que isso aqui não é bom. Irmãos, nós temos que entender que as coisas aqui dessa terra, elas vão passar tudo. As únicas coisas que não vão passar vão ser as palavras do Senhor, porque assim diz, amém? Assim diz a palavra. Não vai passar. Olha mais aí o versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Irmãos, quantas vezes nós temos baseado a nossa fé somente naquilo que temos visto? Somente. E a gente sabe que fé não é por vista. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. E aqui, essas pessoas aqui queriam apenas ver os sinais. Esse é o segundo ponto. Queriam apenas ver os sinais. Irmãos, os sinais do Senhor acontecem, claro que acontecem. O que a gente não tem que fazer é basear a nossa fé só em cima de sinais. Só em cima daquilo que eu estou vendo acontecer, ou aquilo que eu estou sentindo acontecer na minha vida. Não, se eu não sentir, não é assim. Então, muitas vezes nós temos baseado a nossa fé, a nossa crença, em cima de sinais, e está errado. Olha o que Jesus respondeu no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse aqui é o sinal que nós precisamos. É dele, é de Jesus. É de nos alimentarmos dele, de estarmos juntos com ele. Esse é o maior sinal que nós precisamos.
é de estar junto com Jesus, porque eles queriam pão e água, e eles queriam sinais, e Jesus falou aqui, ó, eu sou o sinal, eu sou, o que vem a mim vai ser saciado. Irmãos, e muitas vezes nós estamos com fome e com sede, mas não é de comida normal, não é de bebida normal, não é de água, mas nós estamos precisando é da palavra do Senhor, nós estamos precisando de Jesus Cristo em nossa vida. Muitas vezes nós estamos sendo ludibriados, enganados pelos nossos sentimentos. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes meus sentimentos me enganam? Ah, Tiago, você precisa disso. Ah, Tiago, você precisa daquilo. Não, aquilo ali não está bom, não, aquilo ali tem que melhorar. Eu sou enganado quase que diariamente em algum ponto. Não sei se vocês são, mas eu sou enganado quase que diariamente em algum ponto que eu estou precisando mais daquilo ali. E quando a gente lê a palavra, a gente viu que o que a gente mais precisa é da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? É disso que a gente precisa. Muitas vezes nós estamos condicionando a nossa felicidade a uma roupa. Se não tiver a roupa tal, não vai estar legal. Se não tiver aquele símbolozinho bonitinho aqui, não vai estar legal. Ah, eu tenho vergonha de usar essa roupa aqui, que não é de marca. Ah, eu tenho vergonha de sair com essa calça que ela está batida, todo mundo já viu usá-la várias vezes. Eu tenho vergonha de sair com o meu carro, porque já está velho. Muitas vezes nós estamos condicionando a nossa felicidade, algo momentâneo, apenas de vista. E o Senhor não quer isso da gente, meus irmãos. O Senhor quer que a gente se mova com fé. O Senhor quer que a gente se mova com Ele na nossa vida. É isso que Jesus quer para a gente. E o outro ponto que está no versículo 53. Deixa eu ver aqui. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está vendo, irmãos, o que a gente precisa de se alimentar? É de Jesus, é da palavra dEle. Agora vamos falar, às vezes nosso sentimento, nosso pensamento aqui está sendo enganado. Sabe o que esse povo estava pensando naquela época? E Jesus falou assim, vem, comam da minha carne, bebam do meu sangue. Ele falou isso aqui. Os camaradas começaram, puxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comer da carne dele? Como é que eu vou beber do sangue dele? Se ele está vivo ainda? Como? Você é um canibal agora? O povo não entendia. E muitas vezes nós não estamos entendendo aquilo que Jesus está falando com a gente. Ele estava falando assim, meu filho, ande junto comigo, esteja junto comigo, esteja pertinho aqui, agarrado em mim mesmo. É isso que ele está dizendo quando coma a minha carne e beba do meu sangue. É isso que ele está falando. É uma comunhão profunda, uma comunhão realmente íntima com Deus. E é isso, irmãos, que tem faltado na sua vida e na minha vida. Comunhão íntima com Deus, andar junto com Jesus. Porque os nossos dias não estão fáceis. Eu sei que você tem enfrentado luta, porque eu também tenho. E eu tenho percebido que as lutas estão cada vez mais intensas. E que as coisas que estão aí fora, estão lá no mundo, estão cada vez mais fortes para nos tirar da presença do Senhor. Especialmente você que tem tentado se levantar. Especialmente você que tem tentado se levantar. O inimigo está furioso. Na palavra diz que o diabo anda em derredor como um leão querendo devorar. E é exatamente o que está acontecendo. E nós muitas vezes, pela nossa preguiça espiritual de buscar a presença do Senhor, muitas vezes, ele está conseguindo tirar um bom pedaço da gente. Está conseguindo abocanhar mesmo. E nos tirar da presença do Senhor muitas vezes, irmãos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos estar firmes no Senhor. Que nós possamos buscar essa presença maravilhosa do Jesus vivo. Eu acho interessante um DVD que a gente tem da Soraya Moraes, que ela fala assim, o nosso Jesus não é aquele que está pregado numa cruz, ensanguentado, com uma cara de coitado, não. O nosso Jesus não é esse. O nosso Jesus é aquele que morreu, mas que ressuscitou e está vivo hoje, amém, meus irmãos? Esse é o nosso Jesus, é o Jesus vivo.
é o Jesus ressurreto, é o Jesus resplandecente, é o Rei da glória. É esse que é o nosso Jesus. E nós muitas vezes estamos carregando um Jesus coitado. Nós muitas vezes estamos carregando um Jesus ensanguentado apenas, sofredor ali com aquela cara. Porque a palavra de Deus diz que nós refletimos a luz de Cristo. E o que nós temos refletido? O que eu tenho refletido? Será que é a luz de Cristo? Será que é um Jesus ressurreto, vivo, brilhante, resplandecente? Ou será que é um Jesus coitado, pobre, desgraçado? Não, irmãos, em nome de Jesus, vamos estar junto com esse Jesus vivo, vamos estar junto com esse Jesus ressurreto, porque é Ele que nos deu a vitória. Se nós temos vitórias hoje, foi porque Deus nos deu, foi porque Jesus já conquistou isso por nós. Então, que possamos realmente levantar nossa cabeça e irmos adiante, irmãos. Que essa palavra sirva de incentivo para você, assim como ela serviu de incentivo para mim. Porque hoje até, mais ou menos 2h, 2h30 da tarde, eu estava carregando esse Jesus ali, coitado, desgramado, nossa, coitadinho. Mas graças a Deus, quando a gente volta para a palavra, quando a gente volta para o prumo, Deus nos levanta novamente, amém, irmãos? Por que eu estou contando isso? Porque eu tenho visto que muitos estão carregando esse Jesus, coitado. Assim como eu estava carregando, assim como nós muitas vezes carregamos, um Jesus derrotado. E Ele não é derrotado, irmãos. Jesus, Ele é vivo, Ele é resplandecente, e Ele tem o melhor para nossas vidas. E olha o que Ele diz. Olha a pergunta dele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? No versículo 67. Ei, você quer sair da minha presença também? Talvez essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você nesta noite. Você quer desistir de tudo também e sair da minha presença? Assim como tantos fizeram? Assim como tantos continuam fazendo? Irmãos, quando nós estamos no mundão lá, estávamos no mundão mesmo, vivendo num lamaçal do pecado, vivendo num lamaçal de drogas, de vícios, de prostituição. Quando estávamos nesse lamaçal, uma pessoa crente, cristã, pode virar para você e falar assim: ei, eu tenho uma vida melhor para você. Eu tenho uma vida melhor para você. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode transformar a sua história. Ele quer fazer isso com você. E nós aceitamos, e nós saímos daquele lamaçal e vimos para a presença do Senhor. E agora que nós estamos na presença do Senhor, irmãos, raciocinam comigo. Agora que nós estamos na presença do Senhor, para onde mais nós temos que ir? Para onde mais nós temos que correr? Para onde mais a nossa vida deve ser direcionada? É voltar para aquela lama? É voltar para aquele lugar de desgraça, de ódio, de traição, de coisas horríveis? Para onde nós temos que ir, meus irmãos? Não tem outro lugar a não ser correr para os braços do Pai. Amém, meus irmãos? Não tem outro lugar para nós estarmos. Não tem mais para onde a gente correr. Não tem. E quantas vezes passa na nossa mente de justamente desistir de tudo. Mas desistir de tudo e ir para onde? E ir para onde? Porque pior do que viver nessa terra, num lamaçal, viver realmente uma vida arruinada, é depois receber a condenação eterna. E essa sim, sem Jesus, ela certamente virá, porque assim diz a palavra. Então, irmãos, se algum dia passar no seu pensamento de você querer desistir das coisas do Senhor, de você querer desistir de Deus, desistir de Jesus, lembre-se disso. Você e eu não temos para onde correr. Pedro, ele respondeu aqui:
Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, nós não temos para onde ir, a não ser correr para o Senhor Jesus. Está difícil a situação, meu irmão? A minha também está. Nós vamos fazer o quê? Vamos correr para Jesus. Está difícil lá na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, não sei aonde é, com o seu parente, seus parentes lá, está difícil. A situação é correr para Jesus, porque a gente não tem outro lugar para ir. A gente não tem outro lugar para se encontrar e para ter realmente resposta para a gente e força para a gente. Não tem outro lugar. É só na presença do Senhor. Então, meu irmão, eu não sei o que tem passado na sua cabeça. Eu não sei o que tem passado nos seus pensamentos. Mas de uma coisa eu sei. Se passou isso na sua mente, em nome de Jesus, essa noite, Deus te respondeu o que você deve fazer. Deus te respondeu o que você deve fazer com a sua vida. Quantas pessoas que se matam, se suicidam? Quantas pessoas queriam ter uma chance que nós temos de correr para Jesus? E às vezes ela não tem ninguém para falar: ei, Jesus te ama. Quantas pessoas perderam a chance de conhecer esse Jesus maravilhoso e hoje já partiram? E depois que parte não tem jeito mais, irmãos. Eu vi uma propaganda, graças a Deus que não assisto novela, mas eu vi uma propaganda de uma novela chamada Joia Rara. Joia Rara, presta atenção no nome dessa novela, Joia Rara. E pelo que eu vi, pelo contexto, fala de budismo, se eu não me engano. E o camarada na propaganda hoje, eu assistindo depois o Globo Esporte, depois passou a propaganda daquela porcaria, e estava dizendo assim, que essa menina aqui é a reencarnação do fulano de tal. Eu falei assim, misericórdia. Os negócios hoje, meu irmão, não existe mais mensagem subliminar, não. Não existe mais. O negócio hoje é claro. O negócio hoje em dia é evidente. Salta aos olhos, como diria um professor meu, ele dizia lá, são coisas que saltam aos olhos. Vocês não estão vendo, não. Está aí na sua cara. O que o mundo está pregando. E nós, infelizmente, muitas vezes abrimos a porta da nossa casa para um monte de porcaria entrar, um monte de lixo. E sabe o que acontece? A nossa comunhão com o Senhor muitas vezes é abalada por portas que nós mesmos abrimos. E depois fica complicada a situação. Então Jesus disse aqui, Pedro falando, tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe essa palavra no meu coração. Eu acho interessante aquele Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas. Billy Graham, Billy Graham. Ele foi um dos maiores evangelistas. E ele disse assim, Jesus é nossa esperança para o hoje. Olha só, Jesus é nossa esperança para o hoje, a nossa esperança. Se nós temos colocado a nossa esperança em pessoas, se nós temos colocado a nossa esperança em nós mesmos, nós vamos nos viver frustrados, meus irmãos. Se nós colocarmos a nossa esperança em quem está próximo a nós, nós vamos viver frustrados. Então ele diz que Jesus é nossa esperança para o hoje e a nossa promessa para o amanhã. Amém, irmãos? É Ele, é só Ele, é só Jesus, não tem outro. Não tem outro para a gente correr, não tem para onde a gente ir. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, só quero encerrar. Eu peço que você que tem a sua Bíblia abra no Salmo 41. Eis o motivo que muitas vezes nós ficamos decepcionados com Deus. E muitas vezes pensamos em desistir. Sabe qual que é o motivo? Que muitas vezes nós pensamos em desistir porque achamos que as coisas não estão acontecendo com a gente. Muitas vezes o diabo sussurra no nosso ouvido: ei, com você não está acontecendo nada. A sua vida não está acontecendo nada.
Com você não está acontecendo nada e nem vai acontecer. É isso que ele sussurra no nosso ouvido. E olha o que Davi escreveu no Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, se tem algo que nós precisamos de exercitar é a nossa paciência. Se tem algo que nós precisamos de exercitar na nossa vida é a nossa paciência. E o que Davi escreveu? Esperei confiantemente, algumas versões falam pacientemente, pelo Senhor, e Ele me ouviu. Sabe o que é maravilhoso de Deus, irmãos? Que Ele nos ouve. Você pode achar que Ele não está te ouvindo, eu posso achar, às vezes, Deus, você não está me ouvindo, não. Às vezes eu falo isso com Ele, Deus, você não está me ouvindo, não. Estou aqui clamando para o Senhor, você não está me ouvindo, Senhor? Às vezes nós temos essa impressão, mas o Salmo responde que Ele nos ouve. Ele nos ouve. E meus irmãos, tudo tem o tempo certo para acontecer na nossa vida. Quando nós aprendemos a descansar no Senhor, quando nós aprendemos a descansar em Deus, aquele problema que muitas vezes nós estamos passando, ele não sai. Aquela dificuldade que nós estamos passando, ela não sai. Sabe o que Deus faz? A Joyce Meyer falou isso. Deus nos dá força para passarmos por eles. Muitas vezes nós estamos orando errado. Deus tira esse problema, Deus acaba com esse problema. Deus, me dê força para passar por essa dificuldade, porque eu tenho certeza que o Senhor está me ensinando alguma coisa com isso. E muitas vezes nós pedindo, Deus, tira isso, tira aquilo outro. Não, Deus, me dê força. Irmãos, o que nós estamos precisando de Deus é de força, para nós resistirmos aos dias maus, para nós resistirmos às tempestades, e para nós, em nome de Jesus, alcançarmos aquilo que Ele tem planejado para nós. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe essa palavra no seu coração e que nós possamos realmente falar como Jó falou. Antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Ou seja, o plano de Deus realizado em nossas vidas. Alimente essa palavra de esperança. Jesus é a nossa esperança para o hoje e a nossa promessa para o amanhã. Amém, irmãos? Vamos orar então, ficar de pé? Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigado porque a esperança que nós temos é o Senhor. A promessa que nós temos é o Senhor. Resumindo, Pai, o Senhor é tudo para nossas vidas. O Senhor é suficiente para nós, Jesus. Tudo que o Senhor já conquistou para nós é o suficiente para nós vivermos, meu Deus amado, e para nós desfrutarmos aqui da vida que o Senhor tem para nós. Pai, nos ensina. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ser mais crianças, Pai amado, no entendimento, mas em nome de Jesus, amadureça a nossa fé, amadureça as nossas vidas. Pai, quantas vezes temos caído porque nós não temos confiado no Senhor, nós temos tentado fazer de todas as formas do nosso jeito e deixarmos o Senhor sempre para a última opção. Em nome de Jesus, Pai, a partir de hoje, que nós possamos colocar o Senhor sempre como nossa primeira opção em tudo, o Senhor sempre como nosso socorro em tudo. Nos ajude, Pai, fortaleça a nossa fé, nos dê força para enfrentarmos as nossas dificuldades. Em nome de Jesus, nós não queremos desistir no meio da guerra, Pai, mas em nome de Jesus nós precisamos da força do Senhor, da armadura do Senhor, da espada do Senhor, para nós vencermos essa guerra, vencermos essa luta que estamos passando. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê força a cada um que está aqui abatido, Pai amado, passando por dificuldade, que não sabe mais o que fazer. Eu oro agora em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, nós necessitamos do Senhor morando em nós. O que mais nós precisamos é do Senhor, Deus, e em nome de Jesus, Pai, nós não temos mais para onde ir, Jesus, nós não temos mais para onde correr.
Em nome de Jesus, nós queremos correr para o Senhor, para os teus braços, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pai, as coisas aqui nessa terra vão passar tudo, mas as tuas palavras não vão passar, e nós confiamos no Senhor. Nos ajude, Pai, aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança no Senhor, porque nós precisamos de Ti em nossas vidas. E eu coloco, meu Deus, eu entrego a vida de cada um aqui e a minha vida nas tuas mãos. Nós precisamos, Pai, assim como aquela criança de colo precisa de todos os cuidados do Senhor, nós precisamos também de sermos embalados pelo Senhor, nós precisamos do alimento do Senhor, nós precisamos do carinho, do cuidado, da proteção que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nos tome em teu colo e faça a tua obra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos.